Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos madrugadores do Brasil. Hoje estamos aqui, mais um podcast da Comunidade Ambiental, o podcast mais aguardado de todos da Comunidade Ambiental, hein? Em primeira mão, com vocês, Pedro Henrique Maia, um grande amigo meu aí de bastante tempo já, um especialista aí, tá aí com o uniforme do escritório, to Comply, referência aí nacional em compliance. Obrigado por aceitar o convite, ter essa disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço, meu amigo Nelson. Para quem não sabe, Nelson foi meu veterano da faculdade, chefe no estágio, até no movimento Empresa Júnior ali, se bem que eu não ajudava muito, mas a gente teve uma boa relação. Agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, contigo, conversar um pouquinho da parte de compliance ambiental, sempre uma questão muito interessante, né, e que a gente consiga contribuir. Espero que a gente tenha aqui muito para agregar também para os telespectadores. Chefe nada, estagiário junto contigo, estagiário sênior, né? Estagiário chefe. Senão o pessoal vai achar que eu sou muito velho, pô, como é que eu fui teu chefe? Eu cheguei tarde na faculdade também, cara de novo, mas eu já bati os 32 aqui. Não, vamos lá, falar então de compliance, se puder dar uma... A gente sempre começa introduzindo mesmo o assunto, assim, em linha geral, para colocar toda a audiência na mesma página. Né, o que é o compliance primeiro e depois já pincelar das áreas de atuação. Boa, legal. Até pelo que tu trouxe, né? Tô com a camiseta da to Comply aqui. É legal trazer também a informação. Hoje a gente está divulgando a fusão da to Comply com a IT2S. Não sei nem se eu tinha falado contigo ou foi com o Cláudio. A gente vai juntar, até fazer uma contextualização. A gente tem o Escritório de Advocacia, C2R Advocacia, que é um escritório especializado em empresas de tecnologia. E a partir do escritório a gente começou a trabalhar LGPD, compliance, parte regulatória. E com isso a gente chegou na to Comply, né? Deixou de ser um serviço de dentro do escritório para virar uma empresa. Eu fui me especializando, fazendo curso voltado para a privacidade, fazendo cursos voltados ao compliance em si, de forma geral. E com isso a gente montou uma empresa, que é a to Comply, para trabalhar a parte de adequação à privacidade, adequação ao compliance, principalmente voltado ao mercado financeiro, regulado ali pelo Bacen. E agora a gente fez uma aproximação com uma empresa, que é a IT2S Group, que essa empresa é uma empresa de segurança da informação, e a gente casou ali o serviço, e a partir de hoje a to Comply até deixa de existir para fazer parte do grupo IT2S. Então a gente vai está anunciando a fusão hoje ali, vai sair nas mídias, mas é para conseguir entregar mais soluções e mais serviços voltados ao compliance. E aí, o que é o compliance, né? Acho que aqui a gente consegue falar bem. Compliance, ele vem até do verbo em inglês, né? Que é o to comply, que inclusive foi o que originou o nosso nome, que é estar em conformidade. Por isso que acaba sendo algo muito genérico. Então, a gente consegue conversar aqui, por mais que eu tenha uma especialização pensada no compliance de governança, compliance empresarial, e vocês tenham um compliance ambiental, ele acaba conseguindo circular por diversas áreas. Então, é conformidade com a norma, com a lei, com os princípios da própria empresa, da organização. Então, é realmente estar em conformidade com o que é necessário para que a empresa cumpra ali os requisitos. Sejam eles voltados à parte trabalhista, tributária, ambiental, de governança. Hoje em dia a gente se fala muito no ESG, né? Então, a gente consegue trabalhar essa parte do compliance como sendo esse corpo que faz essa adequação. Inclusive internamente, quando a gente fala da parte de governança, é isso, respeitar as normas da empresa, os processos ali de condutas de ética, condutas de boas práticas que a empresa acaba trazendo para conseguir prestar o serviço da melhor forma. O compliance, então, é o geral. E aí tem, dentro dos nichos, a depender do interesse, da necessidade do player ali da empresa, né? Exatamente. E as empresas não têm a necessidade de um compliance só, né? Isso é um grande ponto. O compliance ele é o que abarca tudo, e a gente tem os enraizamentos. Então, quando a gente falou muito de LGPD, as pessoas focaram, quero fazer LGPD, mas esqueceram que a LGPD é um braço do compliance. Então, existe uma empresa que vai ter a necessidade de fazer, a gente pode pegar casos aí de construtoras grandes, até as mineradoras que já tiveram questões, acho que a gente conversa um pouquinho melhor depois de questões de compliance, que elas precisam trabalhar por estarem listadas na bolsa, por exemplo, com compliance de CVM, então a parte de estar com capital aberto, de ser uma sociedade anônima, então tem regra de disciplina, lavagem de dinheiro, anticorrupção, várias regras ali que precisam ser respeitadas. E também, quando eles vão fazer uma construção, na parte prática da atividade deles, eles encaram, por exemplo, o compliance ambiental. Então, o compliance em si, ele tem diversos segmentos e nem sempre é só um que uma empresa vai ter que respeitar. Muitas vezes, são vários que ela tem que respeitar, se não todos. A parte de compliance de governança ambiental, o trabalhista internamente, tributário também, então todas as questões... O compliance em CVM, o que é que quem precisa fazer?
Normalmente, normalmente não, a CVM ela faz a parte de gestão de empresas que estão listadas na Bolsa. Então, a CVM ela é o órgão, né, responsável por fazer a questão de fiscalização e auditoria de empresas que estão listadas na Bolsa. Então, quando a gente tem um caso de corrupção, é claro que vem COAF e outros órgãos também que vão ter que trabalhar, mas trago aqui o caso das Americanas, que está bem em alta, né, está bem em voga. Normalmente, quem tem que fazer a regulação, quem faz as auditorias antes, pré a denunciação ali, ou pré-escândalo que a gente teve, é a CVM que cumpre ali e faz as normas que as empresas que estão listadas na Bolsa precisam seguir. Mas também, se for uma empresa do mercado financeiro, por exemplo, aí a gente tem o Bacen, que hoje, inclusive, o Bacen é um dos órgãos que são referência para o mundo na parte regulatória do mercado financeiro. Entendi. Eles têm a regulação e a empresa tem que buscar, ou internamente, ou por contratação, um modo de se adequar. E o escopo desse trabalho está de acordo com a regulamentação. Exatamente. É importante até a gente parar para pensar hoje, quando a gente fala de mercado financeiro, que sempre esteve na vanguarda ali de adequações, de necessidades. Então, mercado financeiro, lei anticorrupção, foi muito focada no mercado financeiro. A gente teve o escândalo dos Estados Unidos em 2008, lá a crise do subprime, mercado financeiro, os bancos. Então, eles sempre estão não só no olho do furacão, mas também tendo que fazer as adequações. E quando a gente olha para o Bacen, se tem uma empresa que consegue cumprir os regramentos, a parte regulatória que o Bacen traz, eles têm já uma segurança muito grande. E a gente sabe do porquê disso. Transações, toda a parte de valores que circulam, possibilidade de lavagem de dinheiro, fraudes que acontecem por aí, não são poucas. Então, quando a gente acaba tendo esses órgãos de regulação para determinados segmentos, eles têm ali que fazer uma fiscalização e essas empresas precisam estar em conformidade com o que é requerido. Tanto que uma instituição de pagamento, quando ela atinge uma certa volumetria de transações, ela precisa fazer uma solicitação de autorização para operar no Bacen. E o Bacen precisa autorizar. Para isso, ela pode estar tendo uma operação de mercado financeiro. Senão, ela não está autorizada e ela não vai ter esse resguardo. Então, se não fizer, tiver uma fiscalização e não está cumprindo as normas, inviabiliza a operação. Inviabiliza a operação, multa, são várias formas que isso pode ser trabalhado. Mas é o que a gente sempre fala. Quando a gente começa a olhar muito para o compliance, às vezes, até no nosso caso aqui, conversando agora, a gente vai trazer exemplos que são emblemáticos. Então, que as pessoas vão lembrar, vai pegar as Americanas, vai pegar Brumadinho, Mariana, que são até questões ambientais ali que acaba batendo. Mas o compliance, ele está no dia a dia de todas as empresas. Então, desde a pequena até a média até a grande. É o que a gente fala. Muitos empresários falam, então não é para mim, é só para os grandes que precisam se adequar ali, são eles que têm que fazer. Não, porque quando a gente vai contratar com grande, quando a gente vai fazer algum tipo de relacionamento com a própria administração pública, eles vão cobrar que a gente tenha essas adequações. Então a fiscalização ela vem não só de órgãos reguladores, como é o caso do Bacen, as agências nacionais também, né, a ANAC, a Anatel e assim por diante, como também um PROCON, que já tem trabalhos feitos em cima, outro Ministério Público que faz ações civis públicas, inclusive às vezes ambientais ali, né, que a gente acaba tendo muito conhecimento. E aí a própria cadeia da autorregulação, que é para eu contratar com um grande que é regulado, ele cobra que os fornecedores e a cadeia de fornecedores também estejam regulados. Entendi. O compliance não é um documento encadernado lá no cantinho da empresa para mostrar que está aqui o compliance, né? Não. É o orgânico no dia a dia, mas também registrado, né? Exatamente, porque o que a gente vê muito nas empresas, elas são cobradas numa auditoria, elas buscam políticas na internet. Correm atrás para fazer. O famoso dizer que tem. Padrão. Aí tu vai pegar lá uma política, tu vai ler a política dele e olhar uma coisa que a gente passa muito. Auditoria e due diligence é sempre uma palavra que é muito importante, que é evidência. Então eles vão dizer, tá, beleza, tu tá com a tua política aqui, e cadê a evidência da prática no teu dia a dia? Como é que tu faz o controle, o monitoramento disso? Aí a pessoa não consegue trazer. E as pessoas acham, compliance é chato, difícil. Mas tudo tem a sua visão, a forma como ele vai ser feito. Tanto que a gente sempre usou, o nosso slogan aqui é inovação em compliance. A gente sempre tentou trazer uma visão diferente. Eu trago até um caso que acho que é legal, quem não viu ainda olhar. O Burger King, ele teve o hambúrguer de costela deles lá, que teve aquele caos de, o hambúrguer não era de costela, eles vendiam como sendo de costela, o Procon de São Paulo foi lá, notificou, não sei se chegou a multar eles, mas teve a notificação, e eles foram proibidos de circular e vender aquele perfil de hambúrguer de costela. Não sei se tu viu, mas eles fizeram uma propaganda agora, agradecendo ao Procon com o hambúrguer de costela deles. Cara, fenomenal. Eles sofreram uma sanção por um descumprimento, que é compliance, no final das contas. São regras que eles deveriam seguir ali, que o Procon acabou identificando.
E eles tiveram uma das coisas que hoje é muito importante. No mundo digital, cara, todo mundo vê tudo que está acontecendo. Então é a reputação. Tua reputação tá ali. Às vezes, tu ter uma multa vai te gerar um prejuízo muito menor do que a tua credibilidade em relação ao mercado das pessoas pararem de consumir o teu produto. Quando eles negarem alguma questão ali porque não acharam legal o que foi feito, algo nesse sentido. E eles corrigiram isso com uma campanha de marketing para trazer um viés positivo e consertando o erro que eles tinham cometido. E a questão hoje de custo de imagem, né? Às vezes é muito mais implicação financeira nisso do que a implicação jurídica mesmo do negócio, né? Muito mais. E eu imagino que isso tá dentro até da concepção dos projetos que vocês fazem. Sem dúvidas. O que a gente sempre tenta trabalhar é a parte da cultura, conscientização das pessoas e o entendimento da credibilidade deles. Se a gente tiver um incidente, um vazamento de dados, muito do prejuízo que vai ser causado não é só pela penalidade, pela multa. Pode acontecer, mas se os usuários se revoltarem com aquilo ou se sentirem inseguros, e a gente tem pesquisas aí que já falam que 40%, 70% dos usuários hoje afirmam que só contratariam com um serviço que eles tenham certeza que cuidam da privacidade deles, e eles não voltarem a contratar, isso pode gerar um prejuízo muito grande. A gente teve o caso 2016, se eu não me engano, da Netshoes, que teve um vazamento bem grande de dados, isso afetou bastante a reputação e a imagem deles, mas depois eles foram comprados pelo grupo, se não me engano foi da Magazine Luiza lá, e daí acabou dando uma tranquilizada nisso. Mas às vezes uma empresa ela quebra só pelo fato de ter tido toda uma essa exposição. gestão está dentro da política também de compliance. E é o mais importante. O compliance, quando ele é praticado, quando ele é realizado dentro de uma organização, ele tem que entender a real necessidade da organização. Se eu sou uma empresa que eu não contrato com a administração pública, não passo por uma licitação, não passo por essas demandas, e eu quero fazer uma política de brindes, ou quero seguir regras de compliance, é importante isso também, perfeito, mas eu tenho que entender qual que é a minha realidade. Existem empresas que são super restritivas, tu não pode receber um copo d'água se tu for em algum órgão. Se eu não contrato com a administração pública, se eu tenho já minhas práticas, às vezes, um brinde ali de até R$200, algumas questões podem ser feitas. Então, todas as políticas, desde anticorrupção, lavagem de dinheiro, brinde, dia a dia, boas práticas, essas políticas elas precisam seguir o padrão que é personalizado à organização e não só trazer ali do que eles viram em algum mercado ou em alguma outra empresa e aplicar internamente como se fosse a verdade igual. Então, dentro do compliance, né, a gente já falou bastante aqui, empresarial, trabalhista, regulatório, ambiental, até temos alguns casos em parceria aí, né? O que você tem visto assim do crescimento do compliance de certa forma recente, né? Dá para dizer, mas e tem amadurecido muito esse mercado. Por exemplo, se for pegar em 2015 e hoje, é muito diferente em termos de rentabilidade, a importância disso, a exigência. Cara, é completamente diferente. Vou falar, a gente teve a experiência juntos ali no ambiental, né? Então a gente viu que o ambiental ele tem sido muito puxado, né? A gente teve esses casos emblemáticos ali que tiveram prejuízos quando a gente fala de empresas grandes, mas hoje até existem incentivos governamentais, por exemplo, para quem aplica compliance ambiental. Quando a gente fala do ESG, ali, né, que eles acabam trazendo de uma forma geral, a gente tem tanta parte social, de governança e ambiental, a gente acaba tendo, né, uma resposta positiva. E o governo ele costuma incentivar isso. Então, às vezes reduz tributação, às vezes reduz alguma forma de imposto, incentivos também financeiros. Eu trago até o exemplo de um cliente nosso, cara, a Green Balance. Eles têm uma ferramenta que é espetacular. O que eles fazem é uma API que interliga quais são as atividades dos usuários de bancos. Ali, então, tu tem o teu cartão, tu tem ali a tua agência, tu acaba fazendo as tuas compras e eles conseguem puxar pelo KNAI. Então, se tu abasteceu o teu carro, foi no restaurante, isso, e eles têm uma calculadora que eles conseguem medir quanto que cada usuário mais ou menos gastou no mês de emissão de carbono. E aí, o que eles fazem? Eles repassam os relatórios para os bancos e os bancos criam alternativas para tentar ajudar os usuários a reduzirem a emissão de carbono. Isso para o banco é fenomenal, porque ele depois mostra um relatório lá na parte de governança dele, do que ele tem feito para ajudar o meio ambiente. Ele traz lá, eu ajudei os meus usuários a diminuírem, oferecendo serviços que reduzem a emissão de carbono em tantos %. Então, são trabalhos que acabam trazendo para essas empresas uma credibilidade também muito boa. E eu digo mais, pegar do mercado financeiro, que é muito que a gente trabalha, né? Mas até ontem, se for pegar ali Nubank, quando começou o Nubank, foi 2014, mais até, eu acredito,
Cara, antes disso era tudo agência bancária, antes disso a gente não tinha essas contas digitais, não tinha essa facilidade. Então, quanto mais os dados também foram transacionando, quanto mais a informação ela vai se repassando, mais o risco também de cybercrime, mais o risco de a gente sofrer incidentes. Então, isso tudo acaba puxando muito para o compliance. Então, a demanda de compliance, a cultura de compliance é cada vez maior, tanto que a própria LGPD é de 2018, é uma lei recente. A vigência foi 2020, 2021. Deixou de ser algo, como quem tem é um diferencial, na verdade já é quem não tem é um diferencial muito negativo e vai viabilizar muitas operações. Né? Exatamente. Num certo nível você não consegue mais operar. Exatamente. Então acaba não tendo mais essa possibilidade de dizer não. Vai chegar, o cliente vai dizer quem tem, quem não tem, ele analisa, já descarta como fornecedor, por exemplo, a possibilidade de trabalhar nessa parceria. E das instituições financeiras que você trabalha bastante, como tem visto assim amadurecimento de questões de ESG na prática e tudo mais? Cara, muito, tá? Tem um evento que até aconteceu agora, é o Febraban Tech. Ele acontece em São Paulo, tu vai ver as palestras, ele é o maior evento voltado para o mercado financeiro. Vai assistir as palestras, assim, de 10, umas 4 são de ESG. Então, é algo que está sendo muito falado, muito cogitado. O setor nas empresas, né, como carreira mesmo. Como carreira, né, como forma de se diferenciar competitivamente, como forma de reter talentos e trazer uma cultura diferente para as pessoas. Isso é algo que até a gente que lida muito com startup, empresa de tecnologia, a gente vê, né? Eles entenderam que também não é só o salário que acaba incentivando a pessoa a ficar numa empresa. Então, tem o salário, tem a visão, a cultura interna, tem ali as questões do que a empresa se importa também, dos colaboradores. Então, as empresas deixaram de ser aquele mecanismo quadrado de contratação e pensam na forma de reter talentos, então isso acaba influenciando muito. E hoje em dia, até eu lembro que uma vez eu fui não sei se a gente foi junto, mas era uma palestra do ministro Barroso, que ele estava falando. E trouxeram esse questionamento para ele sobre a questão de desmatamento, como que impediria ou algo nesse sentido. Ele falou, cara, só existe uma forma de diminuir. É a partir do momento em que uma árvore em pé vale mais do que derrubar ela. E isso é algo que tem acontecido hoje, né? Quando a gente fala de recuperação de crédito de carbono, tem gente que está comprando fazenda para manter a fazenda para vender a parte de crédito. Então, isso é algo que é importante. Sim. A gente tem visto mudar até a mentalidade das pessoas, de conseguir agregar valor para a empresa, para as pessoas, para o meio ambiente, a sustentabilidade como um todo, né? Sim, o mercado tem mudado muito, né? Você tinha um terreno sem vegetação a ser explorada décadas atrás, não valia nada. Hoje, às vezes, justamente esse terreno vai viabilizar um projeto de crédito de carbono, né? Tem locais que a vocação realmente é essa, né? E assim tem que ser, tem um espaço para você produzir, desenvolver. Na Amazônia Legal, por exemplo, em área de floresta, você tem que preservar 80%, né? Que é uma porcentagem grande do imóvel, 20% pode desenvolver as atividades desde que licenciadas. Mas é interessante como isso tem crescido e é uma necessidade pela condição do mundo em geral, né? Exato. Outro tema que eu queria te perguntar é sobre, que às vezes a gente vê também quando o assunto é esse, é governança corporativa. Qual que é? Tá dentro do compliance isso? Qual que é a diferença? Como é que é? Cara, perfeito. A governança corporativa ela é um braço do compliance, né? Mas daí mais pensado na questão interna de gestão também. Então, é uma das coisas que a gente sempre fala. Quando a gente vai fazer um projeto de adequação, um projeto de compliance em alguma empresa, a gente acaba batendo muito na cultura. E é claro, se eu for contratado por uma empresa e ela falar, Pedro, só faz aí nossa estrutura de compliance, só monta as políticas porque estão cobrando da gente de auditoria, a gente sabe que aquilo não vai funcionar naquela empresa. Porque uma das coisas que a gente mais bate é a cultura top-down. Então, se a diretoria está se importando, isso vai passar para baixo, isso vai ser refletido na hierarquia da própria organização. E a governança, ela traz muito isso. A governança é esse sistema onde a hierarquia e os controles e a gestão, eles acabam dando o norte das práticas. E o compliance, ele está ligado completamente a isso, né? Então, o compliance, o empresarial em si vai seguir as práticas de compliance empresarial, mas também vai se atrelar à cultura da própria organização. De novo, trazendo o exemplo das americanas, né? Quando a gente tá vendo as notícias que estão saindo, a parte de prática de corrupção ela veio de cima, do topo. Então é muito difícil tu conseguir fiscalizar isso, é muito difícil tu entender como trabalhar isso. Então é o que a gente fala, a questão da auditoria, da análise e da gestão, quando a gente está fazendo um trabalho desses, ela tem que ser voltada à cultura. Se a cultura está ruim lá em cima, tem certeza que a cultura vai estar ruim embaixo também.
Não, e cultura é uma situação muito difícil de mudar, né? Tu poderia falar um pouco da tua experiência sobre isso, até para a audiência em geral, assim, sem ser no compliance, mas cultura dentro do escritório, eu vejo assim, da experiência que eu tive, assim, vamos mudar o certo procedimento de fazer isso, vamos trabalhar com, ao invés de N-1, N-2, ou vamos fazer uma reunião geral toda segunda-feira nesse horário. E vai um pouco, é difícil de colar mesmo, né, as coisas e implementar essas questões de cultura. Como que vocês fazem, assim, um acompanhamento, top-down? Qual que é alguns enfoques sobre isso para fazer funcionar? Boa. Cara, a questão da cultura realmente é muito importante, assim, como fazer as pessoas entenderem, mudar, né? Todo mundo tem dificuldade. Principalmente quando é um projeto ali que não vai agregar valor direto ao serviço, né? Então, tipo, cara, eu não vou vender mais caro por causa disso, eu só tô gastando dinheiro no final das contas. Então, a gente sempre tenta conversar primeiro com a diretoria, a gente sempre passa também a visão do porquê que está sendo feito, e normalmente são eles que vêm atrás da gente, né? Então, a gente já fala, cara, se eu montar, e querendo ou não, o compliance e a cultura, ela é uma questão viva. Se a gente montar um projeto hoje e vocês não darem continuidade, vocês não se importarem com o que está sendo feito, amanhã ele acabou. Então, vocês vão passar por a outra auditoria e vocês vão ter que contratar a gente de novo. Então, ele já pensa, porra, não, aí não, né? 2 vezes já pagar uma eu pago, 2 é demais. E tem empresa que vem com a gente porque ele já tem um pensamento. Eles falam, cara, eu quero trazer um diferencial competitivo, eu quero trazer alguma coisa que vá diferenciar para o mercado. Quando a gente fala de privacidade, de dados, o Itaú fez propaganda em horário nobre da televisão, falando de privacidade. A Apple tem batido muito nessa tecla, que eles cuidam da privacidade dos usuários dele. Então, muitas vezes, é a pessoa, o empresário também entender aonde que ele vai conseguir trabalhar para ganhar dinheiro junto com isso, né? Então, onde ele vai se diferenciar? Quando ele chegar numa empresa grande, como que ele vai mostrar para eles que ele vai ser o melhor fornecedor? Só no serviço? É claro que o serviço tem que ser bom, mas às vezes tu ter esses adendos, esses a mais, talvez até alguma questão que tu tem que pode ajudar nessa empresa na questão de credibilidade deles. Cara, isso é importante, tanto que hoje em dia a parte de investimento em startup que é voltada para ESG está crescendo assim, ó, a rodo, porque todo mundo quer ter alguma iniciativa ali para dizer para o mercado que trabalha isso dessa forma. E já falou do Bacen, CVM, enfim, mas como que funcionam essas auditorias? Tem algumas que são por regulação própria, interna da empresa. Como que funciona esse dia a dia e o que eles exigem de documentação? Qual nível de profundidade chega? Boa. Quando a gente fala das agências reguladoras ali, até órgãos reguladores, como é o caso do Bacen, aí, assim, é o padrão deles, né? Cada um monta o seu ali, traz as políticas que precisam ser feitas, vai pedir uma autorização de funcionamento, tem que cumprir as regras que eles acabam puxando lá de dentro. Mas todas as empresas, principalmente grandes empresas, daí sim, eles acabam tendo isso porque a estrutura exige. Eles têm 2 tipos de auditoria, a auditoria interna e externa. Então, a auditoria interna normalmente é a manutenção, os controles internos para fazer ali toda a gestão, como é que está funcionando, o dia a dia da empresa, né, a implementação das políticas, mas a gente sabe que a gente precisa de um parecer, né, de alguém que não tenha nenhum tipo de interferência, um parecer, né, que... Ernst Young. Exatamente, pode ser uma KPMG, Ernst Young, pode ser essas empresas grandes ali que vão fazer uma auditoria na empresa e dizer, não, realmente os controles são bem implementados, está tudo certo, não, tem que controlar isso aqui, tem que melhorar aquilo ali, isso acaba sendo algo que é importante. O que a gente fala muito, cara, isso para grande mercado, show, é o padrão, eles já sabem como vão seguir. Para pequeno e médio, cara, vai para o teu dia a dia. Vai para o que tu precisa ali, ver o que teus fornecedores estão pedindo, ver como tu vai se diferenciar para conseguir vender para maiores e o que eles vão cobrar de ti. Então não precisa ter essa auditoria externa, auditoria interna, todos esses processos, mas tenham os seus controles, tenham suas políticas, mostrem que vocês são organizados. Quando a gente acaba trabalhando isso, de novo, puxa o diferencial competitivo, acaba vindo essas questões. E é uma coisa que eu sempre falo, em qualquer lugar que eu vou. Se tu quer ser grande, tu tem que andar com grande. E tu tem que pensar como eles. Não adianta tu desprezar coisas que pra eles isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Aí tu vai lá fechar com um cara enorme, aí ele vai dizer, não, tu que não é pra mim. E aí abraço pra ti, entendeu? Perdeu tua possibilidade ali de fechar um puta negócio por conta da LGPD. Nossa, eu ia ficar puto se fosse eu. E essas fiscalizações, assim, eles vão ao local, às vezes dão um prazo para corrigir alguma coisa, ou às vezes não tem jeito, vai ter que fazer e suspender a operação? Cara, vou te dar um exemplo. Quando a gente faz com fintech ali, a autorização de funcionamento do Bacen, eles mandam ali as exigências, normalmente umas 100 exigências que tem.
Dentro dessas exigências, tu acaba trazendo várias evidências para comprovar que tu tem os fluxos, os procedimentos, e depois eles abrem prazo para correções, implementações ali, novos esclarecimentos, às vezes, que eles acabam pedindo, né? Tipo, entendi que vocês têm essa política, mas, pô, como é que é? Explica um pouco melhor. E aí tem que cumprir isso. Se tu atingir o necessário, eles autorizam ali o teu funcionamento. E o Bacen, ele é muito proporcional e razoável em relação aos perfis das empresas. Então, quanto maior teu volume, quanto maior tua organização, mais risco tu apresenta, mais controles tu vai ter que demonstrar. Quando a gente fala de outros tipos, a gente trabalha muito com promotora de crédito, às vezes correspondentes bancários. E aí os bancos montaram na Febraban uma auditoria que é feita pela Ernst Young. Eles fazem da mesma forma, passam a auditoria, trazem ali o que precisa ser respondido, a gente responde, eles abrem normalmente prazo também para a gente fazer novas implementações, explicações ali do que foi feito e trazer os controles que foram trazidos. Mas uma coisa que eu já digo e que é certa, se eles chegaram hoje e falaram, daqui a um mês tu vai ter auditoria e todas as tuas evidências estiverem nesse prazo de um mês, você tá ferrado. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, trabalha antes, vai aos poucos, não precisa fazer tudo de uma vez, mas tenta sempre puxar uma organização da própria empresa. E se não conseguir atender a conformidade? Ou vai tomar multa, ou vai perder contrato, ou não vai conseguir operar. Então, depende muito de quem está fazendo a auditoria. Né? Então, por exemplo, quando a gente passa por essa da Ernst Young com as promotoras de crédito, se tu não atende a conformidade, se tu não fica no mínimo, eles dividem em três faixas. Conforme, em atenção ali, como se fosse na próxima, e não conforme. Se tu cai no não conforme, é cancelamento da operação. Entendi. Então, isso acaba... Strike. Strike definitivo. Cara, e aí é a tristeza para a empresa, né? O desespero total. Porque, pô, tu teve prazo, tu sabia que tu ia passar por isso, tu sabia que tu estava no mercado que exige isso. E acabar não fazendo é complicado. E assim, eu sei que depende da natureza do serviço, mas vocês entregam compliance, tem um acompanhamento, monitoramento contínuo? Porque imagino que às vezes até os próprios parâmetros mudam, né, de acompanhamento. Exato. Uma das coisas que a gente cometeu de erro e aprendeu, no início quando a gente começou a trabalhar com compliance, a gente pensou, cara, vamos fazer compliance. O que vier a gente abraça. Aí vieram umas empresas voltadas mais para a área da saúde. Aí a Anvisa. Aí, porra, dá-lhe a gente estudar a Anvisa. Aí depois veio uma que era da parte de energia. Porra, vai lá estudar. Mercado financeiro. A gente falou, tá, chega. Não, impossível, até a nossa estrutura que é enxuta, a gente conseguir entender tudo de tudo. Vamos focar no mercado financeiro. Tá mais próximo, a gente acabou trabalhando no mercado financeiro. Então, quando a gente fala do compliance em si, é muito disso, da própria organização, conseguir fazer essa visão do que tem que ser feito, desse cumprimento ali, e trabalhar em cima dele. Então, a gente trabalha em 2 modelos. O modelo de projeto. Então, a gente estrutura a área para a empresa. Cara, eu preciso de uma área de compliance. A gente vai lá, estrutura quais são os processos, tudo, auxilia, monta as principais políticas, organiza, e eles vão colocar um profissional especialista ali naquela parte para dar sequência a partir desse momento. Se for de LGPD, mesma coisa. Se for voltado à privacidade de dados, a gente vai estruturar, eles vão ter uma pessoa lá para dar continuidade. Ou eles vão dizer, não, é mercado financeiro, como a gente sabe mais, ou é privacidade, que a gente também tem esse conhecimento, façam vocês. A gente quer que vocês virem a nossa área, o as a service, né, o terceirizado. Então a gente vira como se fosse o compliance officer deles, a gente vira como se fosse o DPO as a service da empresa, e daí a gente que controla ali as demandas, atende chamados, notificações, monta as políticas, treinamentos, capacitações. E aí a gente consegue também fazer esses braços. Deu problema no trabalhista, a gente chama o Thales lá que resolve. Deu alguma questão ambiental, a gente fala com vocês. Já até chegou a montar o produto juntos ali, né? Então, esse é o objetivo, a gente conseguir fazer essa gestão e também orientar eles quando tiver alguma necessidade atípica do nosso serviço, né? E das questões de inovações tecnológicas, o Juca teve aqui nos últimos podcasts da Arca, falando da viabilidade hoje que já existe de projetos de crédito de carbono, pela melhoria até da alimentação animal, né? Você troca isso, traz uma melhoria para o ambiente nesse processo produtivo e isso é capitalizado através de crédito de carbono. Como tens visto a tecnologia para efetivar e ajudar o compliance como ocorre hoje, assim? Cara, tem muito, né? E assim, o que o Juca faz ali, esse perfil de empresa nova que tem surgido, tem pensado nisso, para mim é uma loucura, assim, eles conseguem calcular a emissão e tal, eu fico pensando, meu Deus, como é que se calcula isso? A gente tem um cliente que é Implant que eles fazem daí não é emissão, eles fazem retenção, eles fazem por brita lá, tem um esquema, cara, muito louco, uns doutores, tipo, da Alemanha,
que vieram para o Brasil e estão implementando isso aqui, então eu fico olhando, nossa, loucura, mas é o futuro, não adianta, eles já estão até um passo à frente. E a gente, quando acaba trabalhando essa questão de tecnologia, assim, é o que a gente gosta de trazer, a gente percebe, isso vai ajudando muito, que, calcular, né, coisa que não sabia se fazer antes, então isso auxilia nos processos. Ferramentas, então a gente tem, por exemplo, para treinamento, né, a gente tem a Altra hoje que faz ali os treinamentos internos, a gente utiliza eles. Então ajuda, grandes empresas maiores precisam passar por treinamento de colaboradores, a gente utiliza ferramentas que acabam auxiliando nesse processo. As próprias ferramentas de gestão interna também acabam trabalhando. E a gente, quando fala de compliance, a gente acaba achando um nicho muito, muito longe, mas se a gente for pegar a DV Labs, é uma ferramenta que auxilia nas melhores práticas de compliance ambiental, traz conhecimento, traz técnicas que as pessoas antes não teriam por conta da ausência digital dessa interação. Então, todos esses pontos acabam auxiliando, as ferramentas têm ajudado muito nos controles, nas práticas, nas implementações internas. A gente utiliza a ferramenta até de gestão, ali com a ET2S eles têm o Virtual Officer, então a gente tem essa ferramenta para fazer a gestão das práticas de privacidade. Então, a tecnologia, ela auxilia muito. Da mesma forma que quando ela é usada de forma incorreta, ela pode ser uma vilã, mas de contrapartida, ela ajuda, sem dúvida, em todos os processos. Qualquer empresa que precise de uma adequação ou tenha um fluxo, existem várias ferramentas que podem ajudar. E agora eu queria te ouvir sobre algum case, um estudo, um caso que marcou assim, sobre uma falha de compliance e as consequências disso para a empresa. Cara, tem muito, né? É que, assim, às vezes a gente nem percebe os cases que tem. Claro que se a gente for ficar falando de cases conhecidos da mídia, é mais legal, porque todo mundo viu, todo mundo sabe. Não que a consequência seja legal, né? Mas ele acaba sendo mais notório. Tem um filme, eu sempre indico, filme que é a Lavanderia, né, que fala muito da parte de lavagem de dinheiro e acaba trazendo essa visão. Tem um filme que aí reflete até no o quão caótico a falha de compliance ela pode ser, que é o Queda Livre, que é o caso da Boeing, que mostra como eles mudaram toda a parte de construção das aeronaves deles para baratear custos sem ter uma auditoria em cima. Isso resultou na queda de 2 aviões, então mostra também a consequência, não é só financeira, mas pode ser vidas que vão acabar por conta da ausência de compliance. E aí, Mariana, Brumadinho, a gente vai tendo os casos. Não sei se pode falar em podcast, né, mas a Vale aí carrega uma questão boa, mas é o padrão. Essas empresas também, querendo ou não, o risco delas é muito grande. Então, da mesma forma, os controles têm que ser enormes. Mas a gente tem falhas cotidianas, no dia a dia. Né? A gente já teve incidentes de clientes que são padrão e a gente, às vezes, acaba desmerecendo um pouco isso, mas é importante ter. Às vezes, mandar um e-mail errado com informações de um cliente para vários outros clientes. Acontece várias vezes. Várias vezes. 80% dos incidentes de vazamento de dados e, às vezes, vazamento de informações sigilosas são causados por seres humanos. Então, às vezes, é uma falta de treinamento, uma falta de controle interno. Tá, manda um e-mail para um cliente com dados do outro, manda um e-mail para uma base toda de informações equivocadas. O ChatGPT, né, quem acompanhou na mídia, e teve um monte de empresas que começou a proibir os funcionários de utilizarem o ChatGPT, porque eles colocavam lá código-fonte, colocavam lá um monte de informação sigilosa e perguntavam para o ChatGPT as coisas, e aquilo lá ia sendo armazenado pela ferramenta. Então, isso tudo acaba trabalhando muito a parte do compliance. Então, é importante que seja anotado no dia a dia, né? Às vezes a gente esquece desses detalhes e a gente não entende. Aí acaba dando um incidente. Hoje em dia, o que a gente tem? Cara, funcionário, às vezes trabalha numa empresa grande ou trabalha numa empresa que tem algum tipo de informação sigilosa que gira, mas que é de curiosidade. Curiosidade é o que mata o ser humano, né? Então, o que pode acontecer? Já vi esses casos, assim, não citarei nomes, mas já vi casos, de usuários que utilizaram o sistema da empresa e viram, por exemplo, um famoso que contratou a empresa, informações que tiveram da empresa. Tem um caso que é emblemático da Europa, que foi uma das maiores multas que teve lá da parte de vazamento de dados, que o que aconteceu? Chegou um famoso para ser internado às pressas. E aí depois eles fizeram uma fiscalização e viram quantos usuários acessaram a parte médica dele ali. Como é que se chama? Prontuário. Prontuário médico dele. Cara, era 600 usuários da empresa acessaram. Foi desde os enfermeiros, todos os médicos, porque todo mundo queria saber o que o famoso tinha tido. Então, assim, isso é uma falha de segurança absurda. Às vezes tu tira uma foto, aqui ó, o famoso tal tira uma foto, manda no grupo de WhatsApp, viraliza. Então, isso tudo acaba trazendo. E a gente tem até outras questões. Hoje em dia está muito na moda
os empresários virarem os influencers de mídia. Aí o cara vem num podcast aqui, fala uma bobagem enorme representando a empresa, e aí? Então isso também é quando a gente fala do código de ética e conduta, é literalmente isso. Se tu tá vestindo a camisa que nem eu tô agora e tá num ambiente que não é o teu escritório, mas que tu tá representando a empresa, é a tua conduta que tem que ser também trabalhada em cima do que a organização solicita, né? Entendi. E tudo isso estruturado dentro do serviço de vocês? Tudo isso. De conduta? Tudo isso. Código de ética e conduta, boas práticas, anticorrupção, lavagem de dinheiro, a gestão ali de governança, dependendo do perfil da empresa, o que ela quer também. Isso é com a gente. E eu queria te ouvir também algum case que te marcou aí no trabalho, até não pensando nessas empresas grandes, às vezes de uma empresa até menor ainda no momento, mas que te marcou assim de mudança de cultura, que é algo que o pessoal comprou mesmo. Sim. Ou alguns casos que tenham te marcado assim na prestação do teu serviço. Cara, eu vou falar, a gente teve muito caso que, quase todos, assim, tu tira um conhecimento, principalmente de perfis de empresa que tu achou que eles nunca teriam a necessidade de compliance. Tu pensa assim, a LGPD, privacidade. A gente pegou muita indústria. Quando a gente começou a trabalhar, a gente pegou transportadora, quando a gente começou a trabalhar, e eles vieram realmente com a questão, tipo, pô, Pedro, a gente quer estar adequado, a gente quer ter uma cultura correta aqui dentro da empresa, a gente quer melhorar os nossos processos, porque a gente tem questões aqui, às vezes até, porque quando a gente fala de privacidade, a gente tem desde a contratação dos serviços até uma parte de recrutamento de funcionários. Quantas vezes as empresas cobravam de funcionário orientação sexual, religiosa, que foram dados tratados como sensíveis pela LGPD e que eles não tinham necessidade nenhuma de ter conhecimento. Então, essas informações não sendo utilizadas, porque pode gerar algum tipo de discriminação dentro da própria organização, melhorou muito isso no processo. Então, a gente percebeu muitas empresas, principalmente de mercados mais tradicionais, virem atrás da gente para pedir, para contratar esse serviço, né, de consultoria, mas pensando nisso, nessa melhoria dos processos. Mercado financeiro nem se fala, porque hoje em dia isso foi algo muito legal, a gente fala muito, né, na forma que o mercado financeiro tem evoluído. Então, bancos digitais, Open Banking, então tudo Pix, que é inovação melhor do que o Pix. Antes, transferência já era uma dificuldade, era no caixa. Depois veio o TED, já não era tão fácil. Hoje em dia o Pix a galera manda dinheiro para mandar um recado junto ali, então acaba trazendo uma inovação muito grande. A gente viu, o mercado financeiro tem tido pessoas que vieram do mercado, que estão abrindo outros tipos de empresas, instituições de pagamento e tudo, que eles já vêm falar com a gente, a gente quer já começar a se preparar para adequar, para crescer, pensando no crescimento. Mas principalmente, hoje em dia tem uma frase que agora eu não sei quem foi que falou, mas eu li em algum lugar, que hoje o teu melhor marketing é a forma como tu trata o teu cliente. E isso é uma verdade absoluta. Tu vai chegar, vai fazer uma empresa pequena que seja, mas que trabalha muito bem a forma como ela trata o cliente, que ela mostra que ela tem uma organização boa, que ela tem uma estruturação, cara, isso é o que vai te fazer crescer. Então, cara, grande parte dos nossos clientes que vieram, principalmente os médios e pequenos, a gente percebe que isso foi um diferencial para eles. Assim, sempre no início do projeto, a gente sempre pergunta. É uma parte que eu fico até um pouco constrangido pela pergunta, mas é legal. A gente perguntou para um dos clientes, essa pergunta que a gente sempre faz, que é, qual que é o teu objetivo com a nossa consultoria? E aí eles ficam lá, às vezes um não fala, o outro não sai, daí pede pro outro falar, fica abrindo o microfone, às vezes saem umas frases completamente aleatórias, mas teve um cliente que ele foi muito objetivo, ele sentou e falou assim, cara, é deitar no travesseiro e dormir tranquilo, porque eles tinham muitos dados e aquilo ali era perigoso mesmo para a operação deles. Cara, e foi ótimo, a gente levou aquilo ali como até a gente sempre cita nas outras consultorias. E foi isso, cara, fazer ele dormir tranquilo, porque ele sabia que os processos pensados nos tratamentos de dados dele estavam sendo levados da melhor forma, tipo, de forma correta, assim. E que isso não poderia gerar um prejuízo para ele. Porque hoje a própria NPD, por mais que não tenha tido as suas fiscalizações, não tenha tido as sanções, ela não divulga só o nome da empresa, ela divulga o nome dos sócios. Então é uma merda, né? Sai teu nome ali, tu cair junto, ninguém quer o teu nome lá no Jornal Nacional quando tiver algum tipo de incidente e tu for penalizado, né? E pros advogadas aí que querem estudar e se inteirar no compliance, quais são, já mencionou, mas quais são até o meio de encontrar os principais atos normativos, assim, sobre o assunto? Cara, isso é bem legal, assim, é uma das coisas que eu sempre falei, todo mundo que entrou lá na Comply, no escritório quando a gente estava dentro, eu sempre falei, cara, é LGPD que tá entrando, vai ler a lei. Pô, a lei, ela é algo fácil, a LGPD, tu vai,
Vou até tentar lembrar de cabeça, né? A LGPD é a 13709. Aí tem a lei anticorrupção, que é 12846. Então tu vai lá, lê a lei. Tu já começa a entender, tu já começa a puxar esses normativos. É legal, é bacana. A gente vê aqui, quem for empresário que assiste vocês, que tem a organização, os empresários eles sabem mais do que a gente da própria regulamentação deles. Porque é o que ele vive, é o que ele está sendo cobrado, ele já passou por 200 auditorias, ele já tem um fornecedor X, Y, Z. Às vezes eu chego para conversar com o pessoal que é securitizadora lá, factoring, toma um banho dos caras. E eu fui me especializando, estudando, e o cara, ele fala, tá, beleza, mas aqui é assim, assado. Então, é isso que a gente acaba trazendo. Quem é do direito e quer buscar esse conhecimento, cara, entenda primeiro qual que é a vertente do compliance que você quer ir, se é privacidade, se é algum mercado regulado, financeiro, a parte ambiental, trabalhista, tributário, né? Então, entenda para onde que você quer ir e aí comece a estudar, né? Pega ali um case, uma empresa, estuda a legislação aplicada àquele perfil de empresa, vai fazer curso, tem vários cursos excelentes hoje em dia que conseguem ser trabalhados, mas eu acho que o principal ponto, isso a gente aprende na faculdade, acho que o direito é um dos mais, cara, é prática, né? A gente, quando pegou o primeiro projeto de LGPD ali, eu fiz questão de ele ser realizado com uma pessoa que já tinha um conhecimento técnico muito bom, porque daí tu aprende. Então, quer trabalhar? Cara, vem no nosso escritório, vem no escritório de vocês, dá um toque. Às vezes, me deixa participar de um projeto, me deixa participar junto para eu entender, adquirir conhecimento. E aí, tu vai entender como é que funciona. Porque ler lá a legislação é importante? Mas aplicar um projeto de adequação, ter que lidar lá com a diretoria das empresas, ter que fazer fluxos organizados com toda a empresa ali para fazer, o processo é difícil. Então, é o que eu sempre falo, assim, entenda primeiro o que quer, busca a legislação, lê, se intera, faz um curso. Eu fiz curso no INSPER, na FGV, a gente foi indo para tudo que era curso que aparecia, a gente estava. Mas o principal ponto é o prático, né? E na verdade, a depender do nicho, né? Na verdade, a legislação possivelmente aplicável ao compliance é infinita, né? Se você for pegar num projeto de ambiental, aí vai depender. Trata-se de resíduos sólidos, lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Código Florestal, muitas vezes vai entrar, né? Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, algumas questões. Sim. Então, dentro do nicho você vai precisar esgotar, né? E é engraçado que até tem algumas questões que são parecidas. Eu lembro quando a gente começou a fazer as implementações de LGPD, tem uma das questões que é o RIPD, que a gente chama lá, que é o relatório de impacto. E aí eu já lembrei quando a gente estava no ambiental, que é o EIA-RIMA. O estudo o RIMA. O EIA é o estudo e o RIMA é o relatório, né? Então, cara, tu já pensa, cara, o processo em si ele é parecido, só que uma vertente, outra vertente. Mas, assim, o que eles vão te pedir, a análise tem que fazer exatamente isso. Entender o que aquela empresa faz, o que ela quer fazer e como que isso tem possibilidade de ser feito. Então, os relatórios, eles têm que ser feitos. Essa parte de geração de evidência tem que ser feita. Esse processo, ele acaba sendo muito, muito semelhante, em certa forma. Mas não dá para ser replicado para tudo, porque tem que ter o conhecimento técnico. Vai pegar a galera, foi o que eu falei, antes, saúde, é difícil, tem regulamentações ali bem específicas também, por exemplo. E agora, até para ser um corte aí, já encaminhando para o final, um recado aí, uma mensagem para quem diz que compliance não é importante. Cara, eu posso dar o recado ou o mercado vai dar o recado para essa pessoa. Então, o que eu sempre falo, quem diz que o compliance não é importante, uma hora vai entender que o cliente dele vai dizer que não é importante a ele. Então, é o que eu sempre falo. Entenda quais são as necessidades da empresa, né? Entenda quais são as necessidades de adequação e crie diferenciais competitivos. Ser igual a todo mundo é fácil. Dizer que nada funciona, ser negativo em relação a tudo, cara, né, uma hora tu vai ficar para trás, daí tu vai se arrepender do que foi dito. Não querendo ser uma pessoa negativa aqui com os outros, mas não adianta. É pensar no que... Tem uma frase do... hoje eu tô bom de frase, hein? Mas tem uma frase do Bill Gates. Essa é sensacional. Que ele fala, a chave do sucesso é você chegar aonde o mundo se direciona antes dos outros. Não disse ao pé da letra, mas é mais ou menos isso. Então, cara, tu vê para onde o mundo tá indo e tu conseguir chegar lá antes, essa é a tua chave de sucesso. Isso eles trazem muito para nossa, quando a gente fala de escala, né? Então, quando a gente fala, não é quem teve a ideia primeiro, mas quem concretizou, quem escalou a ideia primeiro, quem transformou isso em realidade.
E se as empresas acharem que nada serve para elas, nada vai afetar elas, uma hora eles vão entender que o mercado vai cobrar. Camarão que dorme, a onda leva. Perfeito. É minha essa frase? É tua? Excelente. Acabei de inventar. Vou usar no meu próximo podcast e vou falar, Nelson Tonon disse. E já partindo para encerrar também, mas a nível de dica para o pessoal, né, tem formação em direito, a gente estudou junto, né? Mas o que tens visto na prática, assim, como as pessoas buscam formação para ser referência em compliance, além do trabalho, mas a própria, se quiser dar a recomendação dos cursos que você fez também. Cara, é bem legal, assim, isso é um cenário novo, então são formas de atuação diferentes que a gente não tem muito na nossa prática do direito ambiental. A gente ainda tem um módulo lá da faculdade que também não ajuda muito, mas... Não, agora é legal, é legal. Eu dei aula em semestre lá, então no estágio. Então tá bom demais. Agora já é diferente da nossa época. Não, professor Pedro, muito bom. É o Pedro Menezes que tá dando? Uhum. Pô, excelente. Então tá muito bom. Mas, assim, eu penso mais porque ele é curto, né? Então é um módulo que a gente tinha, meio período ali de aula. O compliance a gente nem tem, então é isso que eu acabo trazendo. Tu vai querer realmente se especializar, claro que ele vai te dar uma base, vai ver se tu gosta da matéria, mas vai ser indo estagiar com o professor Pedro, indo conversar contigo, estagiar com vocês aqui, trabalhar com vocês aqui, quem quer se interessar, ou até quem já está formado, que está querendo buscar algum tipo de formação. Quando a gente falou de LGPD, quando saiu o LGPD, cara, foi uma manada de advogados especialistas em LGPD. Mas sim, o que é ser especialista em LGPD? Tem cursos, tem a parte da certificação de DPO pela Exim, então acaba auxiliando. A LEC, que é uma das grandes aí do mercado. O próprio INSPER, eu fiz a parte de compliance pelo INSPER também. Então, auxilia. E também conseguir pensar para ti também os diferenciais. Então, a gente lida muito com segurança da informação, tanto que a T-Compliance está sendo fundida como uma empresa de segurança da informação. Eu fui atrás de tirar um certificado de auditor para ISO 27001, que é uma ISO voltada à questão de certificação de segurança da informação. Então, quando a gente trabalha, a gente entende o que a gente quer, cara, é ir nesses cursos, é se desenvolver. A gente tem algumas pessoas de mercado aqui, não vou citar nomes porque não sei se tem necessidade, mas que fizeram muitas certificações. E isso agrega muito para ele. Por mais que às vezes são certificações que, cara, para quem é da área já entende, já conseguiria passar, mas é diferencial e vai somando. Mas, de novo, a melhor forma de ir atrás é trabalhando. Então, acha um lugar, vê um lugar que tenha esse serviço que você está se interessando, busca e depois evolui. Até, por exemplo, tem gente que quer trabalhar no corporativo, não quer trabalhar em escritório. No nosso caso é empresa, mas quer por exemplo, ser a área de compliance, ser o compliance officer da organização. Começa em algum lugar, vai ali para a parte jurídica, se está numa empresa, sugere de quem sabe implementar lá uma área de compliance também, pensar em outras formas, que isso acaba ajudando muito no processo, né? Perfeito. Pedro Henrique Maia, PH, grande PH aí do direito da faculdade, uma grande lenda viva aí, abrilhantando meus olhos. Muito obrigado pela tua presença, disponibilidade, parceiro aqui, prestador de serviço, né, do ecossistema do escritório, inclusive. Verdade. E para finalizar, se quiser dar o jabá aí das tuas redes sociais e tudo mais. Não, boa, só agradeço também. O Nelson, ele me alisa, mas isso aqui é um fenômeno. E realmente, a gente fez alguns trabalhos em conjunto, inclusive já trago aqui essa visão. Vocês pensaram nisso. Quando vocês foram a própria DV Labs, vocês vieram muito com esse pensamento. Pô, Pedro, a gente quer ter tudo certo, a gente quer abrir ali informações que a gente sabe que vai estar sendo feito da melhor forma. Então, acho que esse é o principal ponto. E, cara, não preciso nem fazer muito jabá, porque dá para ver até pela vestimenta do advogado que a gente sai bastante do perfil, né? Então, pô, quer me chamar no Instagram, quer chamar no WhatsApp, falar, conversar, ir na empresa, no escritório, aonde quiser, a gente sempre está muito à disposição. Eu sempre falo, a gente não tem concorrente, a gente tem parceiro, mesmo se for alguém que trabalha exatamente no mesmo segmento que a gente sempre está trocando ideia, batendo papo, entendendo como evoluir, porque o melhor de tudo é a gente conseguir entregar a melhor solução e ter as parcerias aí pro mercado evoluir cada vez mais. Como a gente está falando, é uma crescente, né, é algo que está sempre evoluindo, tem espaço para todo mundo, então o que a gente puder somar aí juntos sempre vai ser o melhor resultado. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado pela audiência. Curta, compartilha,
né? Manda aí pro amigo, pra amiga, pro ficante, pra ficante. E esperamos você na próxima realização, no próximo podcast aqui da Comunidade Ambiental. Minhas tias com certeza vão compartilhar muito.